as igrejas de hoje comparadas às 7 igrejas lá do Apocalipse. Então você já pode abrir a sua Bíblia, livro do Apocalipse, no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos entrar aqui um pouco na teologia. Éfeso era uma cidade muito importante na época lá de Paulo. E a igreja em Éfeso, ela foi ali erguida, foi levantada por Paulo, juntamente ali com um casal chamada Priscila e Átila. E essa igreja, ela foi montada ali em Éfeso justamente por alguns motivos. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade muito importante nesta época, era uma cidade ali bem localizada, que tinha um porto, que também era o porto mais importante das demais cidades que existiam ali perto de Éfeso. Então, as outras províncias, as outras cidades menores, ou seja, as pessoas iam até Éfeso para poder negociar, para poder vender os seus produtos, e alguns iam até Éfeso para poder prestar cultos à deusa Diana. Existia em Éfeso uma deusa, entre aspas, chamada Diana. Os romanos chamavam a Diana dos Éfesos, mas o povo ali de Éfeso chamava ela de Artemis. E essa deusa, entre aspas, fizeram para ela um grande templo. E esse templo era um local de visitação para todas as pessoas que iam até aquele lugar. Era chamado até, esse templo era chamado de uma das maravilhas do mundo nesta época. Fizeram ali o templo para ela e fizeram também, esculpiram a imagem dela através de pedras, de um meteorito que caiu. Então eles pegaram aquelas pedras e eles deduziam que aquelas pedras eram pedras mágicas. E aí então fizeram uma estátua, melhor dizendo, para essa deusa Diana, e ela então ali era idolatrada, ela era adorada por muitas pessoas. Tudo quanto é tipo de superstições, ela então estava por trás de todas as superstições que existia na época. Então assim se destacava Éfeso. E a igreja ali cristã, a igreja primitiva, ela foi levantada ali naquele local justamente para combater a idolatria à deusa Diana e para levar a salvação do evangelho. Nos dias de hoje, essa carta aqui é endereçada ao anjo da igreja. Espiritualmente falando, quem são os anjos das igrejas? Eu me refiro agora às congregações, aos templos. Esses anjos representam os pastores, os bispos, apóstolos, os pregadores, aqueles que pastoreiam ovelhas, aqueles que ensinam pessoas. Então, esta carta hoje, ela é, em primeiro lugar, endereçada ao anjo da igreja. E se formos levar para o lado espiritual, da igreja espiritual que somos nós, então ao anjo da igreja se refere a nós mesmos, nós que somos o anjo da nossa igreja, ou seja, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Ele fala que aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então, teólogos entendem que essas 7 estrelas são aquelas igrejas que estão ali nas mãos de Cristo. São aquelas igrejas que Cristo não abre mão delas por nada. Ou seja, essas 7 estrelas são as igrejas que Jesus agarra ali com força e não deixa ninguém tocar nessas igrejas. E os candeeiros
de ouro representa os líderes dessas igrejas, ou seja, ele fala que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele anda no meio dos líderes, ou seja, ele conhece o coração, conhece a intenção de cada líder. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então vamos aqui, versículo por versículo, ou seja, Deus, ele conhece as nossas obras, ele conhece as minhas obras, ele conhece as suas obras, conhece também o labor, ou seja, aqui ele está elogiando. Eu sei que você tem labor. Labor é um trabalho árduo, é um trabalho ali, sabe? É um trabalho com força, é um trabalho de vivificação, é um trabalho ali de fé. Então ele fala: conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. É uma pessoa que persevera e que não pode suportar homens maus. Você sabe que em muitas igrejas existem aquelas pessoas que, infelizmente, estão ali todos os dias nos cultos, que ouvem a palavra, que escutam a palavra, mas são pessoas más, homens maus, mulheres más, ou seja, pessoas que têm o coração mau. Infelizmente, dentro de muitas igrejas existem pessoas más. Então, ele fala: você suporta esses homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, é aquela pessoa que sabe decifrar um homem de Deus, um profeta de um falso profeta, né? Um verdadeiro apóstolo de um falso apóstolo, um verdadeiro pregador de um falso pregador. Pessoas que sabem decifrar quem realmente é de Deus e quem é o enganador. Versículo 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Talvez você, meu irmão e minha irmã, é uma pessoa assim. Você é uma pessoa que não suporta homens maus, você vai contra aqueles pregadores, apóstolos, pastores que são mentirosos. Você é uma pessoa de perseverança, você é uma pessoa de labor, você é uma pessoa que suporta provas por causa do nome de Jesus. Vira e mexe, você está passando por uma prova, por um momento difícil, por uma situação difícil. Você tem todas estas características, como tinha aqui a igreja em Éfeso. Entenda, aqui a carta é endereçada às igrejas. Aqui ele não está falando dos ímpios, dos mundanos, dos incrédulos, daquelas pessoas que não querem nada com Jesus. Não. Aqui ele está falando das pessoas que são igrejas, ou das pessoas que pertencem a uma denominação, seguem a Jesus frequentando um templo, frequentando uma congregação. Ou seja, são pessoas que já conhecem a palavra. Então talvez você, tudo isso aqui, como nós falamos. Só que no versículo 4, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então veja que primeiro ele faz elogios, ele diz: olha, você é uma pessoa perseverante, você não suporta homens maus, você vai de encontro ou bate de frente com os falsos profetas, você suporta provas por causa do meu nome. Eu só tenho uma coisa contra você: você abandonou o seu primeiro amor. E isso aqui é algo muito sério, é algo muito grave, porque infelizmente muitas pessoas, elas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, se batizaram nas águas, começaram
a frequentar uma denominação, procuraram ali no começo da sua conversão mostrar para Deus que realmente ela tinha encontrado o caminho certo, para mostrar para Deus e para as pessoas que ela encontrou ali um único e verdadeiro amor. Só que isso foi no início. Você lembra, você que me assiste, como você começou? Você lembra lá atrás, há 10, 15, 20, 30 anos, ou até mais, quantos anos já se passaram? Talvez 40, 50. Você lembra lá no começo, como é que você começou? Você era uma pessoa que orava todos os dias, você era uma pessoa que tinha sede de ler a palavra, de escutar a palavra, você era uma pessoa que fazia o seu jejum constantemente, você era uma pessoa que estava ali na igreja constantemente, querendo fazer obras de caridade, querendo evangelizar, querendo levar as pessoas para o reino de Deus. Você vivia ali no primeiro amor, parecia que nunca iria acabar aquela fase. Sabe aquela fase de namoro, onde uma pessoa se apaixona pela outra e ela passa a amar aquela pessoa e ela quer estar perto da pessoa todos os dias, ela quer ouvir aquela pessoa falando com ela, quer o abraço daquela pessoa, o beijo, o carinho daquela pessoa? É exatamente isso. Talvez eu, você, nós, você que está aí me assistindo, lá atrás você era uma pessoa que tinha o primeiro amor. E o tempo passou e você continua ainda perseverando na sua fé, você continua não suportando os homens maus, porque você procura viver uma vida correta, você é uma pessoa que sabe identificar um falso pregador de um verdadeiro pregador, você suporta provas por causa do nome de Jesus, mas você faz tudo isso aí no automático. Você já sabe, já conhece a palavra, você já sabe o caminho das pedras, mas você não tem mais aquela paixão, você não tem mais aquele amor para pregar, para evangelizar, você não tem mais aquele amor para ler a Bíblia, para levantar pela madrugada, para fazer um propósito de oração, de jejum, ou seja, o primeiro amor não existe mais, se acabou há muito tempo. E é isso que Jesus ele está dizendo aqui. Eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. No versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então ele fala aqui que a pessoa que abandona o primeiro amor, ou a igreja que abandona o primeiro amor, é uma igreja que caiu. Eu me refiro tanto à igreja espiritual, que pode ser uma pessoa, como no coletivo, ou uma igreja que representa ali uma congregação, um templo. Não existem igrejas assim, que são perseverantes, que são de labor, de muito trabalho, mas perderam aquele primeiro amor. Então ele fala, lembra, faça uma reflexão, veja aonde você caiu, porque segundo aqui Jesus, quando a pessoa abandona o primeiro amor, ela caiu. Ou seja, o cair não significa apenas a pessoa cometer um pecado, né? Um pecado de roubo, um pecado de adultério, um pecado de traição ou qualquer outro tipo de pecado, mas abandonar o primeiro amor, segundo aqui Jesus, também é um pecado. É algo que ele leva em consideração. Então ele fala, lembra de onde caíste, faça uma reflexão e se arrepende. Ainda há uma esperança, ainda há uma oportunidade, uma chance para a igreja ou aquela igreja, seja ela física, seja ela espiritual, seja no coletivo, seja no individual, ainda há uma esperança para que ela se arrependa e ela volte às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse candeeiro aqui, nesse caso, representa
sabe, a luz de Deus que ainda existe nela, mesmo ela não estando no primeiro amor. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, um candeeiro é para iluminar. Ele está dizendo, se você não se arrepender, eu vou tirar essa luz de você. Eu vou remover esse candeeiro caso não se arrependa. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom, o que significa essas obras dos nicolaítas? Nessa época aqui, conta-se que, não sabe ao certo, mas existia um homem chamado Nicolau, por isso fala Nicolaíta. E esse Nicolau, ele fazia parte dos 7 diáconos que existia na igreja de Éfeso. E acontece que ele tinha uma esposa muito bonita, uma esposa que era muito atraente, e ela então enchia os olhos dos homens da igreja daquela época. E ele então teve uma brilhante ideia, vamos dizer uma ideia satânica, aonde ele pegou a mulher dele e ele começou a oferecer a mulher dele para os amigos, começou a oferecer a mulher dele para os demais homens. E aí então se criou uma doutrina aonde ele defendia que o que valia era o espírito e não a carne, que a carne não importava o que fosse feito com a carne ou com o corpo, porque o que valia para Deus era o coração, o que valia para Deus é o que estava dentro. E aí então surgiu essa falsa doutrina na igreja aqui de Éfeso, e por isso então chamavam essa doutrina do Nicolau, ou dos nicolaítas, que hoje se refere ao pecado sexual, né? Ao pecado da orgia, ao pecado sexual, onde as pessoas pecam ali sexualmente, se relacionando em grupo, né? E etc. Esse é outro detalhe. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então esse paraíso aqui se refere lá ao paraíso aonde Adão começou a vida dele. Lá fala da árvore da vida, mas trazendo para os dias de hoje, o paraíso é aonde ficam aquelas pessoas que morrem salvas. A pessoa aceitou Jesus, viveu uma vida correta, direito, morreu salvo, então vai para o paraíso se alimentar dessa árvore da vida, que representa ali a própria presença de Deus no mundo espiritual. Resumindo tudo, o Espírito Santo, ele está aqui nos exortando a voltarmos ao primeiro amor. Então, ele nos dá a chance, a oportunidade de nos arrependermos. O que significa dizer? Não adianta eu ser uma pessoa perseverante, não adianta eu odiar aqui as obras dos nicolaítas, não adianta eu ser uma pessoa provada e passar pelas provas, não adianta eu ter labor no meu trabalho, esforço no meu trabalho, no que diz respeito à vida espiritual, não adianta eu ser uma pessoa perseverante se falta o ingrediente mais importante de tudo isso, o primeiro amor. Até porque a gente aceita Jesus não por obrigação, a gente aceita ele por amor. Deus, ele nos deu o Senhor Jesus por amor, porque ele ama a nós. E é exatamente isso que Deus, ele quer, que venhamos servi-lo, que venhamos segui-lo por amor. Aliás, o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas.